Hoje são 17 de julho, sexta-feira, e no nosso devocional de hoje estaremos tratando do tema o crescimento gera tomada de consciência. Nós queremos abordar dentro do tema maior, que é entendendo o crescimento, que eu só vou de fato crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer em caráter cristão, na medida em que eu tomo consciência das minhas necessidades, consciência do meu pecado, consciência das áreas que eu preciso trabalhar. Eu queria iniciar com a leitura de Mateus 12, 33, onde lemos: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Como nós podemos saber se uma árvore frutífera está em condições saudáveis? E a resposta óbvia é pelos frutos, pela quantidade e qualidade dos seus frutos. Nós observamos aqui na leitura do texto que Jesus sabia que o mesmo era verdadeiro em relação às pessoas. Nós podemos achar que estamos desenvolvendo, nós podemos achar que estamos crescendo muitas vezes, mas podemos estar enganados. Ou então nós podemos pensar que estamos fazendo um grande progresso na nossa vida, mas depois descobrir que o crescimento só aconteceu de fato quando nós nos tornamos conscientes de nós mesmos, examinando o nosso coração, como as Escrituras nos orientam fazer sempre. Isso deve ser feito através da nossa exposição à Palavra de Deus, sendo então guiados pelo Espírito Santo. Para nós entendermos melhor este raciocínio, eu gostaria de apresentar a vocês o estudo de um caso. Eu vou chamar esta jovem de Esther. Esther havia feito aconselhamento por muito tempo e ela era uma pessoa que não tinha muitos amigos, de maneira que ter este tempo com o conselheiro era um dos poucos momentos em que ela tinha oportunidade de ter contato com um outro ser humano, de se abrir para um outro ser humano, de aprofundar o nível da sua comunicação. Foram muitas sessões em que o conselheiro apenas ouvia a Esther, o que o levou a entender, a perceber que era exatamente disto que ela precisava. O que ela parecia querer de fato era a atenção de alguém que a ouvisse, alguém que a acolhesse. Depois de algum tempo, ela então compartilhou com ele que havia feito uma descoberta. Finalmente ela compreendeu por que razão ela se sentia tão pouco à vontade diante de outras pessoas. Ela tinha a impressão de que, quando se aproximava de outras pessoas, elas não iriam gostar dela, elas não iriam aceitar o que ela tinha para dizer, elas não iriam acolhê-la como ela gostaria. Ela entendeu que isso que ela estava tentando dizer ao conselheiro durante todo esse tempo era a razão por que ela se encontrava nesta condição de distanciamento das pessoas. A sua expectativa, na verdade, era de que as pessoas gostassem dela, mas agora ela estava entendendo a raiz do seu problema. O conselheiro ficou aliviado e um tanto sem graça quando ela compartilhou com ele isso, porque durante anos ele tinha tentado forçá-la a entender isso, a aceitar este pensamento. Mas, no entanto, o que ocorreu foi que ela precisou simplesmente de que ele a ouvisse. Não eram as argumentações dele que iriam fazê-la entender isso, mas simplesmente o fato de ouvi-la. E é nesse sentido que ele se sentiu um pouco sem graça, porque, de certa forma, apesar de ser um conselheiro, ele não atentou para esta necessidade da Esther. Como ela passou a acreditar
que ele a aceitava como ouvinte, ela se sentiu confiante o bastante para entender que a sua expectativa era de que os outros não fossem gostar dela. Às vezes o crescimento, irmãos, precede a descoberta. E é aqui que eu destaco o gerar, a tomada de consciência. Eu tenho observado que na maioria das vezes, quando as pessoas vêm conversar comigo, procurando uma ajuda, e elas têm a consciência do seu problema, do seu pecado, da sua dificuldade, eu costumo dizer para elas que elas já têm 50% da cura neste campo, seja ele emocional ou espiritual. O que nós observamos é que Jesus estava mais interessado em convidar as pessoas a terem um relacionamento com Ele e não defender uma filosofia. O fato de as pessoas compreenderem as coisas não era suficiente para Ele, pois Ele queria que as pessoas se relacionassem amorosamente com Deus e com outras pessoas também. Jesus ensinava que as pessoas só conhecem a si mesmas quando se sentem amadas por Deus, que só podemos realmente entender a sua mensagem quando há um encontro pessoal com Ele. Assim, o crescimento que sentimos por sermos amados nos prepara para tomarmos a consciência do que isso significa. A lição central que eu destaco aqui, baseada em João 8,32, é que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, é Jesus. Portanto, meus irmãos, entendam isso. Para crescermos no caráter cristão, para crescermos nos nossos relacionamentos, para experimentarmos mudança em nossas vidas e, consequentemente, ajudarmos outras pessoas a mudarem, nós precisamos viver numa íntima relação com o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu preciso de fato tê-lo como meu Senhor e Salvador pessoal e me colocar debaixo do seu jugo e aprender dele, que é manso e humilde de coração. E só então nós encontraremos de fato descanso para as nossas almas. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.